Olá, eu sou Miriam Branco, diretora executiva de recursos humanos aqui do Einstein, e nós vamos falar com vocês hoje sobre cultura de aprendizado, aprendizado em tempo real e capital intelectual, capital humano. A importância do capital humano dentro do Einstein é bastante visível para quem atua aqui. Primeiro, nós somos uma instituição de saúde, né? Cuidamos daquele bem mais precioso das pessoas, a sua saúde. Então, ter um capital humano preparado, capacitado, é muito importante. E isso vem desde a origem da sua fundação, da sua idealização pelos fundadores dessa instituição. Para vocês terem uma ideia, nós encontramos um vídeo há um tempo atrás, quando foi lançada a nossa Faculdade de Medicina, onde o nosso primeiro presidente já imaginava que deste hospital sairia uma escola, uma faculdade de medicina. Ponto esse que a gente conseguiu concluir agora, a primeira turma, no final do ano passado. Então, este olhar do capital humano, da importância das pessoas, da importância da capacitação, da melhor prontidão para atender, faz parte da nossa história, da história do Einstein. Uma instituição que investe em capital humano, é interessante, quando a gente fala de investir, né, normalmente um raciocínio vem de qual é o retorno desse investimento. E o investimento em pessoas há sempre um retorno intangível, porque além da possibilidade de se fazer mais e melhor a atividade, há outros fatores, há outros benefícios, como o próprio engajamento, como o próprio desenvolvimento, como o próprio pertencimento, que são intangíveis, mas fazem uma diferença gigante na reputação de uma instituição, na marca de uma instituição. O Einstein tem na sua visão ser líder inovadora na assistência à saúde, ser referência na geração de conhecimento e ter uma atuação bastante forte na responsabilidade social, nas ações sociais. Falar da integração desses pilares é fundamental para entender como é que funciona a parte de desenvolvimento de pessoas dentro do Einstein. Nós entendemos que estas coisas não acontecem isoladamente. Por exemplo, nós temos uma faculdade de enfermagem há mais de 30 anos e formamos a nossa primeira turma de medicina no ano passado, ou seja, já existe esta faculdade há pelo menos 6 anos. Esse processo de formação, ele se dá desde a nossa base, desde os programas que a gente oferece de nível técnico, operacional, como formação para camareiros, formação para copeiros, até pós-graduações e MBAs. Nós aproveitamos desse processo de desenvolvimento, de educação interna, para desenvolver os nossos talentos internos e dando oportunidade dessas pessoas atuarem também em grandes projetos dentro da instituição. Esta integração faz parte da nossa estratégia e é o que vem nos levando a resultados muito positivos, por exemplo, dentro das nossas pesquisas de satisfação interna e até pesquisas externas, mostrando o nível de satisfação dos nossos colaboradores em desenvolvimento, em carreira, em oportunidade de desenvolvimento e crescimento interno. Manter viva a cultura da importância do capital humano é manter isto vivo na prática, nas áreas, nas pessoas, nas lideranças. Como é que a gente faz isso dentro do Einstein? Primeiro, valorizando a história das pessoas, as histórias e o seu desenvolvimento dentro e fora da instituição. Dentro da instituição, nós temos aí uma série de possibilidades de formação, de desenvolvimento. A sua história, a sua trajetória também é muito importante. Então, para nós, é razão de muito orgulho olhar para o lado e ver colegas que começaram aqui muito jovens e que galgaram aí uma carreira brilhante, traçaram o seu caminho, desenharam o seu caminho. Então, isso está vivo dentro da instituição. É só olhar para o lado, as pessoas conseguem ver isso dentro da assistência, na área assistencial, nos seus colegas de trabalho, conseguem ver isso na administração. E o nosso grande desafio é ver isto se expandindo, além da assistência, também para a educação, também para a sociedade como um todo. Eu tenho muito orgulho de contar a minha história aqui dentro, uma história de desenvolvimento. Eu entrei nessa instituição como júnior, eu jamais imaginei que eu pudesse chegar a ser diretora dentro dessa instituição e fazer 30 anos aqui dentro.
Nessa história teve muitos percalços, nem tudo foi maravilhoso, porque quando a gente é jovem, a gente não tem noção do que pode acontecer no nosso futuro, na nossa carreira. Eu posso contar para vocês o seguinte, eu tive várias oportunidades, em vários momentos eu fui acolhida, eu tive recursos para poder também estar estudando. Foi aqui que eu fiz o meu mestrado, foi aqui que eu fui fazer congressos fora do Brasil, foi aqui que eu tive até o estímulo de estudar mais, de me desenvolver mais, de arriscar mais. Então, desenvolvimento é isso. É um convite que é feito a cada dia e uma organização que lhe permite crescer junto com ela. Para dar continuidade, eu convido agora a Simone Azevedo, nossa diretora de Educação Corporativa e Desenvolvimento, que vai falar sobre a nossa cultura de aprendizagem. Olá, eu sou Simone Azevedo, diretora de Desenvolvimento e Educação Corporativa no Einstein. Tenho o grande prazer de estar aqui para falar um pouco sobre a nossa cultura de aprendizagem e também sobre o ecossistema de educação corporativa. Para falar sobre a cultura de aprendizagem, eu resgato um pouco da nossa história, no qual, desde a sua concepção, o Einstein considera a educação e o ensino como um dos pilares. Um dos seus pilares que orientam todas as iniciativas e a fomentação de educação, de geração de conhecimento em saúde em todo o Brasil. O sistema de educação também permeia por diferentes atores ou por diferentes pessoas. Nós temos desde as nossas iniciativas voltadas para o nosso público externo, através de cursos e programas do ensino médio, da escola técnica, cursos de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, suportando todo o sistema brasileiro de saúde em educação, assim como as iniciativas voltadas para os nossos colaboradores e também para comunidades assistidas pelo Einstein, através dos nossos projetos de responsabilidade social. E aqui eu vou trazer um pouco mais e me aprofundar sobre o nosso sistema de educação corporativa aos nossos colaboradores. Como eu disse, educação é um valor fundamental e nós não abrimos mão deles, porque o nosso serviço, a nossa atuação impacta diretamente ao nosso paciente. Trabalhamos a educação desde o início da jornada do nosso colaborador, desde o processo seletivo, que nós utilizamos metodologias ativas para fazer então nossos processos seletivos e entender sobre o nível de conhecimento desse colaborador, desse candidato que possa vir a ser o nosso colaborador. E também possa permitir e orientar planos de desenvolvimento e investimento em educação corporativa, em aprendizado, em treinamentos, em programas de desenvolvimento para suportar as nossas necessidades e a nossa estratégia de gestão de pessoas, como já tratamos aqui. Então, para falar sobre os nossos programas e as nossas iniciativas voltadas para a educação corporativa, eu vou falar de alguém muito importante, do nosso grande ator, principal ator, que são os nossos colaboradores, são as pessoas no centro do aprendizado. Nós temos aqui 5 gerações convivendo, nós temos uma característica de uma organização que funciona 24 horas por dia. Então são diferentes fatores que são considerados para a gente construir essas soluções de aprendizagem para cada profissional. Então em torno de 19 mil colaboradores, com uma capilaridade também bastante importante em diferentes unidades. Dado esse contexto tão diverso, como é que nós buscamos nos organizar? Então nós trabalhamos aqui com uma oferta importante através de trilhas de aprendizagem, ofertando programas para todos os colaboradores, assim como programas específicos de acordo com a sua atuação e considerando as competências e os requisitos essenciais para a sua atuação e para a sua função. Além disso, nós também consideramos programas que permitam um aproveitamento interno e um desenvolvimento de carreira. Como já dito no nosso vídeo, nosso entendimento de desenvolvimento e educação, ele permeia não apenas por ações formais, mas também por toda a jornada que esse profissional pode percorrer dentro da nossa organização. Então, o sistema de educação ele também é suportado pelas estratégias de aprendizagem, cada vez mais nos desafiando a ser inovadores, a considerar o aprendiz, o colaborador no centro dessa aprendizagem, assim como métricas
de conhecimento, de aquisição de conhecimentos e competências e, por que não, reafirmar aqui a questão de tendências tão falada em requalificação e qualificação da força de trabalho diante do cenário em transformação. A pandemia nos expôs a uma aceleração não apenas pela transformação digital, mas certamente na aquisição de novas competências com conhecimentos que foram gerados e sem precedentes. Esse foi um desafio grande na área da saúde e o legado deste momento. Nos dias atuais, eu entendo que uma verdadeira cultura de aprendizagem é aquela, sem dúvida, que permite, que traga o sentido para cada colaborador do significado da sua atuação, do seu trabalho. E a gente vê isso aqui no Einstein de uma forma muito natural na própria cultura e no comportamento dos colaboradores e da liderança. Movidos pelo desafio, pela inquietação, né, de novos conhecimentos e de trazer, sim, algo sempre maior, sempre mais impactante e que possa contribuir para a comunidade, para o nosso paciente. É um grande orgulho trabalhar numa instituição que estimula e que apoia esse processo e também esse ambiente de aprendizado e que se retroalimenta, gerando novos conhecimentos, preparando novas gerações, e, sem dúvida, buscando também ser exemplo para outras instituições no país. Como uma organização que trabalha em um cenário de alta complexidade, assim como outras organizações, nada mais importante do que o conhecimento. O conhecimento no sentido de algo que permite que a gente forneça o melhor para o nosso paciente, mas aquele conhecimento que nos permite progredir, dirigir rumo a outros passos na nossa carreira, conhecer ambientes que nos façam uma motivação ainda maior no desenvolvimento da nossa trajetória aqui dentro do Einstein, e este é o cenário que nós queremos. É um cenário que as pessoas aqui dentro se desenvolvam no mesmo momento em que traz o melhor atendimento para aquele que é o motivo da nossa atuação, que é o nosso paciente. Desde a sua fundação, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein colocou como missão fundamental a excelência na assistência à saúde, na formação humana, geração do conhecimento, mas principalmente com um tom de responsabilidade social que se transforma na grande plataforma e no pilar que sustenta a nossa organização. É nesse sentido que, ao longo dos anos, o Einstein se transforma num sistema de saúde, capaz de influenciar a quem está ao nosso redor, a ter parcerias com o governo federal, estadual e municipal, mas principalmente trazer a excelência da assistência a nossos pacientes, bem como um pouco de Einstein a cada cidadão deste país. É esta a missão do hospital e é esta a missão que me atraiu, desde a minha residência, da minha formação como médico, a querer cada vez mais atuar de forma marcante dentro dessa organização, quando comecei no início de 1993, enquanto cirurgião, dentro de algumas equipes que aqui atuavam. E foi em 99 que minha relação com o hospital como um plantonista, ela se inicia em Alphaville e também no pronto atendimento do Morumbi. Naquele momento é que a gente sentiu mais de perto toda a preocupação com o Einstein de manter os indicadores de qualidade em níveis de benchmark mundial, a tolerância zero com as questões de segurança do paciente, enfim, todo um trajeto que ruma para aquela excelência que consta na nossa missão.